Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que tenhamos uma noite de estudo profundamente abençoada pela própria Mãe Maria Santíssima. Que a luz do amor, que a energia do amor, que a energia mais forte de cura que pode existir, nos cubra nesse momento, hoje e sempre. Que possamos aprender que o ato de dar um passe, de dar um auxílio energético a alguém, é um ato de amor, é um ato de cura através do amor. E que o amor é a energia mais sublime, o amor é a religião mais sublime. Todas as religiões, de certa forma, elas falam sobre como manifestar amor, mas o amor é a verdadeira religião e que possamos perceber e ter consciência disso. Hoje nós damos início aqui ao nosso módulo 2 do curso de passes e irradiações para a gente aprender a como fazer curas energéticas. Como sempre, declaro abertos os trabalhos do Centro Espírita Os Humildes de Jesus nessa noite e agradeço muito a todos que estão aqui presentes, se dedicando a esse tipo de aprendizado. Primeiro eu vou fazer uma recapitulação, é claro, da palestra que nós fizemos na terça, porque já passou alguns dias e é sempre bom dar uma ajudada na memória para que a gente relembre o que já foi trabalhado aqui. Então eu vou passar aqui rapidamente nessa introdução sobre tudo que a gente já meio que falou e explicou na reunião passada, para hoje dar início a como realmente se faz o passe em si. Como é o processo, qual mão utilizar, aonde apontar essa mão, como fazer, o que mentalizar e por aí vai. Então, eu comecei a semana passada falando sobre a história dos passes e eu falei que os passes e irradiações, que é essa ideia de manifestar energia, vem lá desde o Antigo Egito. Lá, os faraós, os sacerdotes, que eram os hierofantes, eles já tinham o costume de fazer emanações de energia através das mãos. Tanto que tem em hieróglifos lá escrito: pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparecerá. Então, já dá a entender de que o passe é uma afirmação energética. Eu imponho minha energia com confiança, com certeza, com decisão, dizendo, cura-o. E essa pessoa fica curada. Que nem eu citei que Jesus tem lá, não, tem uma passagem que ele faz isso, que a mulher pede para que Jesus a cure e ele diz, quero, fica-te curada. E ela cai no chão meio que sentindo uma jorrada de energia contra ela e ela realmente percebe que ela ficou curada. Então, já tem toda essa história. Depois eu expliquei que mais para frente, depois dos egípcios, também tiveram trabalhos associados a curas e essa ideia do magnetismo como uma forma de desenvolvimento. Eu citei, por exemplo, o mesmerismo de Mesmer, que foi também um dos casos mais famosos de tentativas de cura através do magnetismo. Só que eu não citei muito mesmerismo na palestra passada, porque Mesmer não acreditava em si numa cura magnética, diríamos assim, através de imposições de mão. Ele também misturou um pouco disso, mas ele acreditava, na verdade, que alguns metais específicos, como os ímãs, eles tinham essa capacidade curativa, já que na época eles faziam meio que estudos mostrando que o ímã atraía e repulsava o metal, então eles pensavam que aquela emissão, aquela energia que saía do ímã também poderia ser feito como um objeto de cura. Tanto que se tinham câmeras mesméricas, que eram tipo um caixão, tipo uma caixa que você entrava e tinha lá essa energia, tinham lá esses ímãs, esses metais, essas pedras, como uma forma de cura. E Mesmer falava disso, desse processo. Depois do mesmerismo, tiveram também muito uso da indução hipnótica como uma forma de cura, que foi muito estudado na época, inclusive, do uso da hipnose para retirar dor, para retirar crenças e etc, etc. Que mais para frente, lá para frente, Charcot começou a fazer vários estudos sobre isso, principalmente pelos epilépticos, pelos catalépticos, que era uma doença que na época a pessoa começava a se tremer, que era uma espécie de estresse pós-traumático. Foi inclusive devido a Charcot e o toque de Charcot e os métodos de hipnose utilizados para Charcot para retirar a dor e para
curar os catalépticos, os lunáticos da época, que era como chamavam os malucos, que Freud conheceu o trabalho de Charcot, começou a se interessar sobre o inconsciente e começou a fazer vários estudos. Porque Freud entendeu o seguinte, ele via que lá na época várias pessoas tinham esse problema de uma espécie de catalepsia, que a pessoa do nada começava a mexer, sei lá, o braço, um membro, como se ela tivesse um Parkinson, e ela não conseguia parar de mexer. E na época achavam que era algo biológico, uma doença, uma falta sei lá, uma vitamina, etc, etc. E foi se chegando à constatação de que não, que era algo psicológico. Porque quando a pessoa não estava hipnotizada, a mão dela ficava tremendo, o corpo dela ficava tremendo. Mas assim que ela entrava no estado de hipnose, ela parava de tremer. Então aquilo, entre aspas, comprovou que era um fenômeno da psique, do cérebro da pessoa que estava fazendo ela ficar tremendo, e não um processo biológico. E aí Mesmer, quer dizer, e aí Charcot começou a fazer hipnose para tentar retirar isso, e na época Freud começou a se interessar, começou a fazer os estudos do inconsciente, e depois Jung se afastou de Freud. Jung era um discípulo de Freud, e foi lá e construiu as teorias junguianas e tudo mais, que a gente estuda bastante na espiritualidade. Então o mesmerismo também tem isso, para quem acredita também tem aquela questão dos orgonites e da energia orgônica, tem vários estudos também associados a isso, a emissão de alguns cristais, a energia orgônica, como ela equilibra, etc, etc, e vários outros aspectos e tudo mais. E aí eu fiz toda essa recapitulação falando sobre também as bruxas e do uso das ervas em relação à cura, de como chás eles ajudam na cura, de como são feitos os banhos de folha, como são feitas aquelas defumações, aqueles momentos onde em alguns centros, em alguns terreiros, enfim, batem folhas em você e a folha seca, etc. Que inclusive no livro lá, Mediunidade de Cura de Ramatiz, ele explica que após fazer um benzimento com folhas, a folha ela tem uma energia boa, uma energia natural. E a folha ela meio que absorve as energias negativas que estão no campo áurico da pessoa e se passa para o galho. E após dar esse banho de folha batendo na pessoa com as folhas, deve-se enterrar aquelas folhas que foram utilizadas nesse banho de folha, etc., para que assim ela funcione como se fosse um fio terra, puxando a energia que ainda está no corpo da pessoa para as folhas e para a própria natureza. Inclusive, em alguns ramos da magia é utilizado cristais de proteção. Se você tem uma ametista de proteção, enfim, dizem que você tem de tempos em tempos enterrar ela para ela ser limpa energeticamente, enfim. Eu citei as bruxas e todo o processo delas com a conexão com a natureza e de como elas eram capazes de identificar determinadas folhas e chás para cura. Por exemplo, vários remédios que a gente usa hoje em dia vêm de folhas. Tem a folha da penicilina, tem a folha do Bezentacil, tem a folha do AS, enfim, eu fui citando isso e eu falei sobre como as bruxas tinham uma grande conexão com a natureza e com a cura. E aí eu falei sobre os sacerdotes, eu falei sobre como no Antigo Egito era comum muitas pessoas irem ao templo da deusa Ísis, pedirem curas, pedirem passes, pedirem imposições de energia. E aí eu comecei a explicar sobre as coisas que um médium de cura não pode fazer. Não beber álcool no dia dos trabalhos, não comer carne no dia dos trabalhos, evitar sexo no dia dos trabalhos, e etc. Eu expliquei porque isso suja energeticamente o corpo. Eu expliquei também que nós, médiums, somos como se fosse um frasco que vai ser posta a energia do espírito, que eu dei até o exemplo do frasco de ketchup, e nós, no dia desse trabalho de cura, temos de ter o nosso frasco mais límpido possível, para que assim a energia do guia que seja passada para a gente seja uma energia límpida, que possa transpassar através da gente de uma forma positiva, limpa. Assim, a gente sendo um frasco limpo, o fluido animal, que é o nosso fluido, misturado com o fluido universal e o fluido do espírito que está ajudando no trabalho de cura, a gente vai conseguir fazer uma cura mais efetiva, mais bem posta. E também expliquei que o médium, a pessoa que está recebendo o passe, ela deve ficar em orações e de olhos fechados enquanto ela está tomando o passe. E a posição certa para você tomar um passe é exatamente assim, ó, pernas
estiradas, eretas, não pode ficar com a perna cruzada, porque a perna cruzada pode acabar atrapalhando na fluidez da energia, e as palmas da mão têm que ficar abertas em cima das coxas. Também não cruzar braços, não cruzar dedos, não cruzar as mãos, para também ter uma melhor fluidez energética. E aí eu expliquei, mostrei aqui rapidamente que durante o passe, o médium vai passar a energia dele para o que está recebendo o passe e, temporariamente, a energia dessa pessoa que está recebendo o passe também passa para o médium. E que um vai meio que limpando e ajudando o outro e tudo mais. E eu expliquei também sobre a importância da incorporação, de como o médium que está recebendo a incorporação sente a energia e recebe energia. Também falei que os espíritos, os guias, eles trabalham conosco. Por exemplo, agora que vocês estão aqui em oração, que vocês estão aqui prestando atenção numa palestra, vocês estão recebendo passe, vocês estão recebendo auxílio energético dos seus mentores. Então, vocês têm que ser muito gratos a isso. E aí, eu expliquei bastante sobre todo esse processo da limpeza, da energia, do preparo. E hoje, o foco, que eu falei, já que eu já passei aqui por toda essa introdução, vai ser como se fazer o passe em si, já que o passe ele tem formas corretas de ser feito. E aí, como sempre, eu vou pedir para vocês irem lá na palestra onde eu falo sobre meditação, lá no canal do YouTube, na playlist de ansiedade e depressão, onde eu explico cada um dos chakras profundamente para vocês irem lá, porque senão aqui eu vou me alongar muito, porque lá eu já explico certinho o que cada chakra é, o que cada chakra faz, para vocês terem a base correta para vocês poderem fazer o passe. Não vale a pena eu ficar aqui repetindo ponto por ponto. Eu vou repetir aqui a explicação para vocês apenas de 3 plexos, que são os 3 plexos mais utilizados nos passes em geral. Quer dizer, todos os plexos são usados, mas esses 3 principais são usados mais nos passes base, que geralmente são feitos no kardecismo. Bora lá. Primeiro de tudo, eu sou um médium passista. O que é que eu vou fazer? Como eu já falei, no dia que eu vou fazer trabalho de cura, não beber, não sexo, não comer carne. Vou chegar ao centro espírita, vou pegar, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, ler um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, refletir sobre aquele texto e fazer orações. Pode ser prece de Cáritas, a prece ao anjo guardião. Se você gosta de Salmo, lê o Salmo 27, o Salmo 91, enfim. Comece a pensar primeiro que você está limpando a sua própria energia, que você está limpando o seu próprio corpo e que você vai fazer o ato de dar o autopasse, porque um passista ele pode dar passe nele próprio também. E aí você vai dar o seu autopasse para você limpar a sua energia e garantir que ela vai estar o mais límpida possível. Mais para frente eu vou mostrar como é que faz o passe em si e aí você também vai perceber que você pode fazer em si. E aí você vai para a sala de passe ou para o local específico de dar passe no seu centro espírita. Lembrando que, dependendo, tem casa que não tem a sala de passe, então você pode dar na sala mais ampla. Mas o correto é que você só dê passe dentro do centro espírita. Ah, fulano, eu quero um passe. Não pode dar fora do centro espírita. Se a pessoa quiser tomar um passe, ela vai ter que ir no centro espírita fisicamente para tomar este passe, ou então à distância você pode fazer uma oração por ela. Não é certo você ir na casa de alguém dar o passe, não é certo você dar o passe fora do centro espírita. Por quê? Porque geralmente quando a pessoa está doente, geralmente quando a pessoa está passando por dificuldade e ela está sentindo dores, etc, etc, quase em todos os casos tem um obsessor ali grudado que está gerando isso. Tem um obsessor ali grudado que está fazendo a pessoa ser obsidiada. E se você vai na casa dessa pessoa e dá o passe nela, quando você der o passe, tecnicamente você vai estar desgrudando esse obsessor e você vai estar cortando o laço desse obsessor com a pessoa. E, obviamente, como o obsessor odeia essa pessoa que ele tá fazendo ficar doente, se você vai lá, desgruda ele, afasta ele e ainda limpa a energia da pessoa fazendo ela ficar bem, obviamente o obsessor vai ficar cheio de raiva de você, possesso contra você e querendo te atacar porque você interferiu na vampirização dele.
Então, se você vai na casa de alguém, se você faz um passe por alguém, você tem que ter consciência de que os espíritos obsessores dessa pessoa vão te odiar e vão te atacar por isso. Quando você dá o passe no centro espírita, tem todo um grupo de espíritos lá para te proteger. Que nem eu falei, lá no Centro Espíritos Humildes de Jesus, que é esse aqui que a gente tá, tem o diretor espiritual, o irmão William. Junto com o irmão William, tem inúmeros espíritos que trabalham lá na casa. Tem o irmão Jiquiriçá, tem a irmã Anitta, tem o irmão Pena Branca, tem o irmão Tupã, tem irmão Íris, tem irmã Dayana, tem inúmeros espíritos que incorporam lá, que trabalham lá há anos e anos e anos, que nos dão suporte. Tem o anjo guardião de cada um dos médiuns que frequenta a casa, tem uma gama de espíritos enormes, irmão Jorge, enfim, irmão Jonas, irmão, como era o nome dele? Guilhermo, enfim, inúmeros espíritos que trabalham lá conosco que vão nos proteger. Então, se eu dou um passe em alguém dentro do centro espírita, eu estou ali trabalhando como membro do centro espírita e eu estou ali fazendo o ato de caridade como membro do centro espírita. Então, quando eu for dar o passe, esse espírito que está grudado na pessoa já vai ter sido retirado ou vai ser retirado. Ele nem vai saber quem eu sou, ele nem vai me ver, nem vai me perceber. E mesmo que ele me veja, me perceba, etc., tem todo um grupo de espíritos ali que vai me proteger e vai me garantir proteção por estar dando aquele passe, por estar trabalhando. Então eu não vou ter que me preocupar com nada. Mas se eu vou na casa de alguém, no espaço de alguém e interfiro, eu vou ter que assumir as consequências. Quando você já tem anos de centro espírita, anos de trabalho, quando você já tem autoconfiança, aí sim você pode se ousar a tentar fazer isso. Lembrando e tendo consciência de que a bombada pode vir depois para você. Mas se você é um médium que ora todo dia de manhã, ora todo dia antes de dormir, ora antes de sair de casa, quando volta para casa, se você é um médium dedicado, afinco, que lê sempre o evangelho, aí sim você pode tomar, entre aspas, essa ousadia, como a gente chama aqui na Bahia, de fazer isso. Lembrando que esse obsessor vai ficar com raiva de você e vai tentar te perseguir. Mas se você é um médium sério, esse espírito vai ser levado para o centro espírita para ser doutrinado. Inclusive, hoje é sexta-feira, hoje, às 7 e pouquinho, começa a reunião mediúnica lá dos Humildes de Jesus, fisicamente, em Nazaré. Se hoje eu estivesse morando em Nazaré, provavelmente eu estaria lá, nem estaria aqui fazendo palestra. Então, se eu fosse fazer um trabalho desse em algum lugar, eu, Francisco, pediria permissão ao meu guia, ao meu anjo guardião e aos meus espíritos protetores e questionaria: vocês estão de acordo? Vocês permitem que eu faça esse trabalho? Se eles me dissessem sim, Francisco, eu iria fazer, porque eu sei que eles estavam dizendo sim, porque eles vão dar todo o apoio. Se eles falassem não, Francisco, você não interfere nessa situação, eu não iria poder fazer nada, porque a gente precisa ter toda essa base. Ah, Francisco, então você está me ensinando aqui, eu nunca vou poder dar um passe em ninguém? Rapaz, talvez sim, talvez não. Provavelmente você vai ter que frequentar alguma casa, algum centro espírita, que nem você já frequenta aqui o nosso, e você já vai ter que ter um bom estudo, uma boa frequência, uma boa leitura de livros para você participar. Por exemplo, aqui no Centro Espíritos Humildes de Jesus, para você ir numa reunião mediúnica, você tem que estar pelo menos um mês frequentando os estudos, e depois de mais ou menos um mês frequentando os estudos sem faltar, provavelmente o diretor da casa, que há alguns anos era meu pai, hoje em dia é o irmão Evanei, que é o presidente da casa, vai fazer alguns questionamentos para você, para ver se vocês têm preparo, se você está pronto para ir numa reunião mediúnica e assim começar a fazer o seu trabalho lá. Então, assim, o kardecismo ele é muito sério, ele tem uma base séria. Não é só você chegar lá e assistir a reunião mediúnica, não. Tem todo um estudo, tem todo um preparo. Se você realmente for um médium assíduo, estudioso, que lê, que trabalha, você vai poder sim dar seu passe aonde você quiser, com tranquilidade e confiança nos seus guias. Mas a menos que você não se sinta preparado e confiante com a autoridade espiritual para fazer isso, não se meta a arrumar bagunça. Se você não estiver pronto para resolver essa bagunça. Mas se na hora você sentir, você tiver uma intuição, olha, eu estou sentindo que meus guias estão permitindo, que eu posso ajudar, que eu posso fazer essa situação, aí sim você faz, aí sim você toma a atitude. Então, que nem eu estava falando,
O médium, ele tem que ter muita consciência. Se você, agora que sabe da passe, e agora que vai saber da passe junto comigo, na continuidade dessa reunião, sentir que pode, aí sim até pode ser feito. Mas de resto, tente fazer apenas em você o autopasse, e no máximo com algum familiar seu muito próximo, ou alguém que você sinta que você pode. Se não, é melhor você não interferir nos assuntos dos outros. Eu lembro de uma vez que eu vi uma palestra de um médium chamado Wagner Borges. Tem vários podcasts dele no YouTube, vale a pena assistir. E ele falou que uma vez ele foi convidado para ir dar passe e palestra em outra cidade. E ele falou que ele chegou nessa cidade e tal, e a reunião era no dia seguinte, e que ele sentou no quarto do hotel que ele ficou, e ele começou a fazer meditações e orações que ele faz todo dia antes de dormir. E ele falou que ele estava lá tranquilo no quarto do hotel e do nada ele viu um espírito adentrar o quarto do hotel dele e começar a xingar ele, gritar ele, falar com ele: o que é que você está fazendo aqui? Quem te deu autorização para você chegar nos meus domínios? Eu vou acabar com a sua vida, não sei o que, não sei o que. E era um obsessor com raiva, com estresse por ele estar ali querendo fazer um trabalho de caridade. Aí o Wagner falou que ele parou assim, deixou o espírito esbravejar, falar, acontecer e falou: ó, meu irmão, eu vim aqui apenas para fazer a palestra e para dar os passes. Eu não tenho nada contra você, eu não estou procurando briga contra você, e eu só estou aqui porque os meus guias me permitiram e disseram que era para eu vir. Eu vou fazer o meu trabalho e eu confio na proteção deles. Eu não posso deixar de fazer o meu trabalho porque você quer me atacar. Então, meu irmão, eu sinto muito, vou orar por você e eu espero que você entenda e aceite. Ele falou que o próprio obsessor olhou assim para ele meio que assustado e falou: tá, então faça, mas não interfira nos meus negócios. E que o obsessor sumiu do quarto dele. Se ele, Wagner Borges, com anos e anos e anos de trabalho, passou por essa, imagine nós, réis mortais. Brincando, é claro, né? Que todo mundo pode ter autoridade espiritual, todo mundo pode ter estudo e pode fazer, sim, um bom trabalho. Tem, inclusive, no YouTube também várias histórias de Valdo também contando essas histórias assim. Enfim, o que eu estou dizendo é, como diz tio Ben de Peter Parker em Um Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando eu aprendi a dar passe, eu já queria sair dando passe em todo mundo. Alguém falava: tô com dor de cabeça, eu já queria levantar e dar o passe. Eu vou tirar essa dor de cabeça agora. Mas é claro que eu tinha consciência, não é assim, não posso, não vou interferir, larga lá se a pessoa aí tá querendo passar por essa. Eu lembro, inclusive, de uma vez que, nessa vez, eu senti, meus guias permitiam, que uma amiga minha, ela tava com muita dor de cabeça. E eu percebi que era uma dor de cabeça espiritual, não era biológica. E eu fui lá e mentalmente dei um passe nela. E ela falou assim: oxi. Aí todo mundo ficou: foi o quê, fulana? Ela: do nada minha dor de cabeça sumiu. E eu não fiz nada, nem tomei remédio. Aí eu olhei assim pra ela e fiquei dando risada. Ela: foi o que você fez? Eu: nada. Aí ela: nem acredito nessas coisas espirituais, não quero saber não. Aí eu olhei assim pra ela e fiquei tipo: é, né? Então vou largar lá. Aí ela falou depois de um tempo: você botou de volta a dor de cabeça? Eu: não. Aí ela: tire. Aí eu: tá bom. Mas é claro que eu fiz isso brincando também pela situação e porque eu achei engraçado também, porque eu queria ver se funcionava mesmo. Obviamente eu não queria deixar uma dor de cabeça em ninguém. E o que eu tô falando aqui não é nada demais, não é pra mim vai descer, não é pra nada. É porque se vocês realmente aprenderem a dar passe, vocês podem fazer isso e muito mais. Então, o próprio Jesus dizia: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás: afasta-te, afastará qualquer montanha, qualquer dificuldade. É só o tempo, é só o trabalho, é só a energia. E depois, inclusive, ela passou a frequentar os centros espíritas. Não era nem o centro espírita daqui, ela, em outros. E ela aprendeu bastante, desenvolveu a mediunidade dela e até hoje ela atua em centro espírita. Então, foi um momento bem interessante que ajudou a reavivar a fé dela, não é sair brincando, é claro. Então, realmente, o passe de cura existe, ele é efetivo, ele funciona e às vezes acontecem casos bem curiosos, bem surpreendentes, que você fica assim até duvidando se aquilo foi mesmo real. Então, de novo, responsabilidade. Se tivesse um obsessor ali grudado nela, se tivesse um espírito que ficasse com raiva de mim por eu ter auxiliado, porque realmente tinha um espírito ali grudado, induzindo a dor de cabeça nela, e aí?
Então, a gente precisa ter muita consciência em relação a isso tudo. A gente precisa ter muita responsabilidade e tudo mais. Então, sermões à parte, vamos passar agora para a explicação em si. Não faça de novo, de qualquer jeito, só se você tiver autorização e confiança para fazer. Então, agora bora lá. Segundo o livro Passes e Radiações de Edgar Armond, que é esse daqui que a gente está vendo, existem vários tipos de passe. E o principal que você deve aprender, que é o que você vai usar mais no dia a dia, é o passe transversal e o passe longitudinal. Por que esses dois tipos de passe, Francisco? Porque o passe transversal é um passe de limpeza. É o passe que você vai fazer no início para tirar as energias negativas que estejam no corpo da pessoa. E o segundo passe, que é o passe longitudinal, é um passe de restauração energética, onde você vai restaurar o funcionamento dos chakras da pessoa. Bora lá. Chakra é cada um desses pontos de energia, correto? E cada um deles tem um funcionamento. Cada chakra aqui é como se fosse um órgão do nosso corpo. Quando tem um obsessor te fazendo problemas energéticos, ou então até você mesmo, pelo tipo de pensamento que você tem, é como se você estivesse atrofiando. Por exemplo, não tem gente que tem gordura no fígado, que tem gordura no coração, não tem gente que tem, sei lá, problemas de rim, pedra no rim. Esse não é um problema, diríamos assim, de defeito no funcionamento do órgão. A mesma coisa pode acontecer no plano espiritual e nos chakras. Tanto que existe a palavra que define cada um desses níveis. A gente tem a alma, que é o nome dado ao nosso espírito quando ele está encarnado. Então você aí não tem espírito. Você que está me ouvindo aqui encarnado, você não tem espírito, você tem alma. Porque o seu espírito encarnado se chama alma. A sua alma, ela tem um perispírito. Perispírito é uma palavra que vem de perisperma. Perisperma é o nome dado à polpa da fruta. Por quê? Porque a fruta, Kardec estudava biologia na época, porque ele era professor de faculdade e tudo mais. Então, os nomes que eles deu aqui têm associação com a biologia. Por exemplo, vamos pensar num abacate. O abacate não tem um caroço? O caroço seria seu espírito, que aqui, que está encarnado, se chama alma. Então, o caroço do abacate é seu espírito, é sua alma. O perisperma é o nome dado na biologia para a polpa do abacate que está ao redor da semente. Porque plantas que geram frutos, elas são angiospermas na categoria da biologia. Por que angiosperma? Porque angio é uma palavra que vem da palavra anjo, angelis. Esperma é tipo aquela cobertura, aquela carninha ao redor. A manga, ela tem o caroço da manga. Toda a parte que a gente come da manga se chama perisperma. Então, por que se chama perisperma? Porque o caroço, ele é como se fosse o esperma. O homem, ele não ejacula e não sai esperma. Esperma, na verdade, no latim, significa algo como semente. Por quê? Porque a semente, assim como o esperma do homem, são coisas colocadas para se fecundar algo. No caso da mulher, o óvulo. No caso da terra, a terra é como se fosse o útero. Tanto que em algumas religiões é chamada de mãe terra por isso, porque a terra é vista como algo feminino. Então, uma semente é a mesma coisa que o sêmen masculino da ejaculação. Por isso que tem o esperma, que é o nome certo do caroço, e tem o perisperma, que é o nome dado à polpa da fruta ao redor do caroço. E aí no espiritismo a gente chama o espírito, que seria o caroço, e a gente tem o perispírito, porque o perispírito seria o perisperma. Então seu perispírito é como se fosse a polpa da fruta. O perispírito é uma cópia perfeita do seu corpo. Eu sou Francisco Ramos, um homem de 1,90. Então eu tenho um perispírito também de 1,90. Eu tenho um cabelo grande, então meu perispírito também tem cabelo grande. Eu tenho feições, sei lá, eu sou negro. Meu perispírito também vai ter características de um homem moreno, de um homem negro. Então, seu perispírito é a sua cópia espiritual do seu corpo.
E o seu perispírito tem algo chamado duplo etérico. O que é o duplo etérico? O duplo etérico também é essa cópia do seu corpo físico. Eu tenho aqui o meu estômago, correto? O meu duplo etérico tem um estômago espiritual. Então, tudo que acontece no meu estômago físico se apresenta energeticamente no meu duplo etérico. Duplo, porque duas vezes é a repetição, e etérico, porque é espiritual. Então, quando eu dou um passe, eu estou atuando no meu duplo etérico. Eu estou dando passe na energia do meu estômago. E quando eu jogo energia na energia do meu estômago, automaticamente a energia que está na energia do meu estômago passa-se para o meu estômago. Vocês estão conseguindo entender? Tá indo, né? Então, todo órgão do nosso corpo tem um duplo etérico. No seu perispírito está o duplo etérico. Se eu tenho um coração físico, eu tenho um coração energético espiritual. E o que acontece no passe é uma limpeza energética do duplo etérico que acaba passando para o corpo físico. Porque cada chakra ele está associado a um órgão e cada chakra tem pontinhos de energia que está associado ao nosso corpo. Essa imagem aqui mostra melhor. Cada um de nós temos 7 chakras, correto? Cada chakra ele transpassa energia para cada um dessas correntes aqui. Por exemplo, meu coração não está bombeando sangue e passando sangue para o meu corpo inteiro, os meus chakras eles estão bombeando energia. E eles estão bombeando energia para o meu corpo inteiro. Então vamos dizer que eu tenho, sei lá, uma dor no braço. Essa dor no braço física, ela pode ter sido gerada por uma pancada, etc, etc. Mas espiritualmente falando, o que vai acontecer para um espírito que vê o meu perispírito, o meu duplo etérico, ele vai ver como se esses pontinhos aqui que vocês estão vendo na foto, associados à região do meu braço, estivessem tapados. Como se não estivesse passando energia. Como se a artéria estivesse entupida. Então, quando eu dou passe numa pessoa que, sei lá, tá com problema de estômago, energeticamente é como se os pontinhos de energia do estômago dessa pessoa estivessem entupidos. E quando eu jogo energia nesses pontinhos de luz do estômago, é como se eu estivesse desobstruindo. É como se eu estivesse indo lá na veia de energia e estivesse limpando aquele tubinho entupido. Então, o passe, ele basicamente é uma limpeza dos tubinhos de energia do nosso corpo. Por quê? Porque se um obsessor, sei lá, ele quer me induzir a ficar viciado em beber, ele vai tentar entupir os pontinhos de energia do meu fígado para, sei lá, eu desenvolver uma cirrose daqui a anos. Ele vai tentar entupir os pontinhos de energia do meu fígado para que eu sinta vontade de beber. Então, quando eu der um passe na região do fígado de um alcoólatra, eu estou desentupindo esses pontinhos de energia que o obsessor e o próprio alcoólatra estavam gerando entupimentos. Por exemplo, você que come muita gordura, você está entupindo as artérias do seu coração e você está entupindo com gordura as artérias de todo o seu corpo. Quando o médico manda você fazer exercício, você está queimando gordura e você está limpando as energias desses pontinhos de sangue das suas veias, correto? Se você vai num centro espírita e você toma um passe, o passe ele limpa as obstruções energéticas que estiverem nesses pontinhos de energia. E quando esses pontinhos de energia são limpos no duplo etérico, essa limpeza se passa energeticamente para o seu corpo físico. Por isso que tem pessoas que estão lá com dor, tomam um passe e a dor some. Porque atuou energeticamente naquela parte e também tem a parte da indução. Também tem a parte da meio que hipnose que a gente se faz e etc, etc, para suavizar a dor. Então o passe, ele é uma limpeza do duplo etérico. Ele é uma limpeza do perisperma, dessa dupla parte energética. E como o passe geralmente é feito?
de forma transversal, primeiro no plexo frontal, segundo no plexo solar, terceiro no plexo genésico, que é o vermelhinho aqui embaixo. Por que nesses 3 plexos, Francisco? Primeiro no frontal, porque geralmente boa parte dos problemas que a gente tem estão associados ao nosso psiquismo. Eu penso besteira, eu penso crença limitante, eu penso coisas negativas, eu penso que eu sou horrível, que eu sou feio, que eu sou estranho, que eu sou burro, que eu não sou bom o suficiente para o trabalho, que eu não sou bom o suficiente para o relacionamento, blá, 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 blá. Então, o primeiro local a se limpar geralmente é o plexo frontal, para limpar a nossa mente desses pensamentos ruins que o obsessor está usando para nos controlar. O segundo lugar que se limpa é o plexo solar. Por que o solar? Porque o solar é o plexo associado à energia do nosso corpo, à disposição, a entusiasmo, a vontade para se desenvolver. Na verdade, dependendo, também pedem para você limpar também o cardíaco. Por que o cardíaco? Porque é no cardíaco que ficam as suas emoções. Tecnicamente, é no cardíaco que fica o seu amor, o seu carinho, o seu ódio, a sua raiva. Tecnicamente é no coração. Porque o quê? Quando você está pensando com raiva, os neurotransmissores da raiva, que vão lá e geram, sei lá, adrenalina, ocitocina, sei lá, o que você sentir para você ficar com raiva, é o seu coração que bombeia o sangue que passa essa raiva, essa adrenalina para todo o corpo. Então também pede-se para limpar o cardíaco. E por que o genésico também, que está aqui escrito como chakra raiz? Porque o genésico é o plexo sexual, nos testículos do homem e no ovário da mulher. Então tem muita gente que fica com pensamentos obsessivos sexuais, vícios sexuais. Então também se limpa essa região por isso. E geralmente o primeiro passe que se dá nessas 3 regiões é o passe transversal. Eu botei até uma imagenzinha aqui para alinhar melhor. Tá vendo? Os pontinhos de energia que vão ser limpos. Uma pessoa meditando, orando e sozinha, limpando a própria rede de chakra, a própria rede de energia. Botei até essa imagem aqui para mostrar como os obsessores fazem. Eles vão envolvendo a gente de energia, eles vão controlando esses pontinhos de energia do nosso corpo, principalmente os pontos de energia da nossa mente, nos fazendo pensar que a gente está pensando no que eles pensam. Sei lá, você está desanimado e você se acha feia. Ele vai induzir energias de pensar que você está mais feia ainda, que você é mais estranha ainda, que você é mais inútil ainda, e ele vai dominando a sua energia. Por isso que é importante você orar, é importante você chamar seu anjo guardião, seus espíritos protetores, porque eles vão fazer a limpeza desses pontos e eles vão te animar. Não, eu sou forte sim, eu sou boa sim. Por exemplo, a indução a querer beber, a querer fumar, a querer fazer coisa errada, etc., também eles influenciam assim. Mas aqui eu vou mostrar o passe transversal. Por que se chama transversal? Porque no passe transversal, a posição que você vai fazer com as mãos é como se você estivesse transversalmente puxando energia e jogando para fora. Tanto que nesse slide aqui que eu peguei na internet, depois pesquisem, tem aqui o site direitinho onde está o slide, tá escrito, ó, esses passes, os transversais, têm grande poder dispersivo. Dispersar é retirar energia ruim. Mas apresentam alguns inconvenientes quando seu uso é na casa espírita, blá blá blá, isso aqui eu não concordo, uma vez que são executados com os braços de blá 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 blá. Não concordo. E o passe transversal, ele basicamente é um passe que você vai fazer o seguinte: você vai estar em pé, a pessoa sentada, e você vai passar, você vai levantar as mãos primeiro, que chama isso no livro de captação de energia, e você vai mentalizar sua energia, suas 2 mãos ficando cheias de energia. E você vai pegar suas mãos e você vai meio que cruzar, você vai descer as mãos, meio que cruzando na região da cabeça, na frente do plexo frontal, e você vai fazer isso aqui que tá mostrando, tá vendo? Tem o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho tá vendo a mão da pessoa meio aberta. Quando chegar perto da região da testa dessa pessoa, você vai meio que fechar as mãos como se você estivesse pegando as energias negativas que estão na região desse plexo. E você, com as mãos fechadas, vai meio que puxar essa energia para fora da pessoa e jogar para fora. É porque no livro em si do Passes e Radiações eu não achei ele em PDF.
Tem um desenho bonitinho mostrando. Depois eu vou tentar fazer para vocês um desenho mostrando. Mas basicamente é isso que eu estou explicando, sacou? Tem aqui, cadê? O plexo frontal. Você vai descer as mãos, isso distante da pessoa, obviamente. E você vai estar fazendo um Pai Nosso, preste na sua mente, mentalizando que você está jogando energia pelas suas mãos, que você está passando por cima do plexo frontal da pessoa na direção da testa da pessoa e que você com as mãos está puxando essa energia negativa que tiver no plexo frontal para fora e jogando fora. Daí você vai fazer de novo esse cruzamento de mão na região do cardíaco / solar e na região do genésico, é claro, com distância da pessoa, nunca tocando a mão na pessoa, não precisa tocar fisicamente, só emitindo energia. E esse seria o passe transversal de limpeza. Geralmente você faz um Pai Nosso inteiro só fazendo passe transversal. De novo, você vai estender as mãos para cima, você vai captar energia fazendo uma oração e você vai descendo suas mãos na direção da região da testa da pessoa, com as mãos abertas. Quando você chegar na direção da testa da pessoa, você vai fechar as mãos como se você estivesse pegando a energia daquela região. Você vai puxar essas energias e jogar para trás com as suas mãos. Você vai captar energia de novo, você vai descer suas mãos devagarzinho e para a região do peitoral da pessoa, para a região do coração e do plexo solar. E você vai de novo meio que fechar suas mãos como se estivesse pegando energia e você vai jogar para trás das suas costas aquela energia. E de novo, na região do ventre, do pé da barriga e da região genésica, você vai de novo fazer isso e você vai puxar essa energia. Você vai fazer isso algumas vezes até você sentir que toda a energia da pessoa está limpa. Essa seria a parte do passe transversal. Que, de novo, você vai fazer várias vezes distante da pessoa. Você não toca na pessoa, você só mentaliza puxando energia da região do plexo frontal, puxando energia da região do plexo cardíaco e do solar e puxando energia da região do plexo raiz. Depois de fazer o passe transversal várias vezes, até você sentir que realmente você tirou toda a energia negativa da pessoa, você vai passar para o passe longitudinal. Por que longitudinal? Porque você vai fazer movimentos longitudinais. Você vai colocar a mão perto da cabeça da pessoa, acima da cabeça, e de novo vai passar, ó, descendo a mão. Tá vendo ela aqui? Começa em cima da cabeça, depois na região da testa, depois na região do coração, da barriga e puxa. E tá vendo de novo a mão dela fechadinha, fechando e jogando para trás. O passe longitudinal é um passe onde você está enviando energia para os 7 plexos, só que é uma energia boa. Aí no longitudinal você vai estender de novo as mãos para cima e meio que ir passando essa energia como se você estivesse puxando energia boa do coronário, passando para o frontal, passando para o laríngeo, passando por cardíaco, para o estômago, para o básico, que é o intestino, e para cá. E vai de novo, fazendo de novo orações. E no final você vai fazer um último passe dispersivo, transversal, nessa região aqui de baixo. Porque se você vai estar puxando energia boa de cá, para cá, para cá, para cá, para cá, vai acumular aqui energia ruim que ainda tiver. E você vai fazer um transversal limpando essa região. Lembrando, a reunião vai ficar gravada. Vocês ouvem várias vezes. Se ainda tiverem dúvida, eu faço uma parte 3 para explicar. Mas basicamente o passe é isto: movimentos transversais, movimentos longitudinais. E segundo a explicação do livro Passes e Radiações de Edgar Armond, esse daqui, a mão direita ela está associada à dispersão de energia. Então, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa está com uma dor na perna, uma dor no pé. Primeiro você vai dar o passe, se for num local específico a dor, que você está dando um passe naquele local, com a mão direita dispersando. Meio que puxando e retirando a energia daquele local e jogando fora. E segundo o livro Passes e Radiações, a mão esquerda estaria associada à anestesia e à cura do local. Então, depois de tirar a energia ruim daquele local e jogar fora, você com a mão esquerda vai direcionar a energia boa para aquele local, intencionando a cura dele. Por que isso, Francisco? Porque
Porque se depois você for estudar mais profundamente a árvore da vida, você vai descobrir que o pilar direito está associado à expansão e o pilar esquerdo associado à restrição. E enfim, não dá para eu explicar aqui porque é muita coisa, mas tem as suas associações, o fato do corpo, a região direita ser associada a dispersar e a esquerda ser associada a concentrar. Então, se você está, sei lá, com a região, com a dor de cabeça, você pode colocar a sua mão direita por cima da sua cabeça e mentalizar a sua mão direita saindo energia boa, tirando a energia ruim que está na região da sua cabeça e limpando. E depois você mentaliza a sua mão esquerda nessa região. Você pode mentalizar, sei lá, saindo uma luz verde, tirando dali daquela região as energias negativas e colocando energia boa, neutralizando e anestesiando o local. E aí a gente tem um passe feito. E no próprio livro, Passes e Radiações, fala que tem vários tipos de passe. Tem um passe que um médium só faz, que é esse passe de limpeza. E dependendo do nível e do caso de dificuldade da pessoa, não é só um passe. Por exemplo, tem centros espíritas maiores que eles fazem passe, sei lá, 3 vezes na semana. Então você tem que ir lá fazer o tratamento de passe, tomando passe 2, 3 vezes na semana, igual você tem que ir, sei lá, num médico tomar 2 vezes soro, ir lá tomar, sei lá, 3 vezes remédio, injeção, etc, etc. Então, geralmente, um trabalho de cura feito por um centro espírita pode demorar semanas, onde você vai lá todo dia ou toda palestra que tiver tomar passe. Por exemplo, o Humilde Jesus tem palestra toda terça e quarta presencialmente. Então, se você estivesse fazendo um trabalho de cura lá, toda terça e quarta você ia tomar passe lá no final da nossa reunião. E isso ia ajudar gradualmente na cura aí que você estaria precisando. Obviamente que o fator de ter uma cura não depende só de quem está dando passe, depende também de quem está recebendo. No livro Mediunidade de Cura, Ramati cita, por exemplo, o caso de uma moça que ela tinha um problema de cicatrização na perna. E ela começou a tomar passes no centro espírita e a perna dela, que nunca estava cicatrizando, começou a cicatrizar e fechar a ferida. Começou a deixar de sair pus e começou a ficar fechadinha, curada. E essa senhora estava frequentando certinho, indo sempre para a palestra, indo sempre assistir e tudo mais. E aí aconteceu alguma coisa, do nada essa fulana sumiu da casa espírita. E todo mundo estava acompanhando o caso dela super animado, porque nunca tinham visto um caso de cura tão bonito quanto o dela. Porque realmente era uma ferida aberta, feia. Diziam até que fedia, que eles tinham de limpar toda, porque tinha uma moça que era enfermeira na casa, ela limpava até a ferida. E que a ferida dessa senhora começou a fechar, de tão bom que estava sendo um trabalho de cura. E aí disseram que ela sumiu, simplesmente deixou de ir. E aí resolveram ir na casa dela para saber o que estava acontecendo, porque todo mundo estava preocupado com ela. Quando chegou lá, ela falou que ela começou a ir para o centro espírita porque ela não aguentava mais tanta briga que acontecia na casa dela. E quanto mais briga acontecia, pior ficava a ferida dela, porque era discussão o tempo inteiro, era briga o tempo inteiro, e os obsessores aproveitavam dessa energia para poder atrofiar ainda mais aquela ferida dela. E ela falou que ela começou a frequentar o centro espírita, que as brigas em casa começaram a parar, que a perna dela começou a melhorar e que ela começou a ficar feliz com aquilo. Mas como ela era de outra religião, antes de ir no centro espírita, que ela nunca se sentiu muito confortável em estar frequentando o centro espírita. E quando ela viu que a perna dela estava começando a curar, ela pensou, não preciso ir mais lá não. Eu vou voltar para a minha religião de antes e vai ficar tudo certo. Eu estou contando o que diz o livro. Leiam lá e descubram. E aí o livro vai lá e continua dizendo o seguinte, que quando ela começou a parar de ir para o centro espírita, parou de fazer o tratamento espiritual, os obsessores que estavam fazendo as brigas em casa voltaram. Os obsessores que estavam fazendo a ferida na perna voltaram com ainda mais força e ainda mais ódio. E aí fizeram um trabalho nela tão pesado que a ferida dela abriu tanto que ela nem estava mais conseguindo andar para ir para o centro espírita. E aí ela ficou muito mal e ela não pôde mais ir para casa nem para tentar retornar o acompanhamento de passes. E aí conta o livro que o pessoal do centro espírita ficou conduído e resolveu ir
2, 3 vezes na semana na casa dela para dar os passes. Obviamente, a ferida fechou e curou de verdade dessa vez, e ela tomou vergonha na cara e começou a frequentar de verdade o centro espírita e não parou mais, e a ferida fechou e ela ficou bem. Então, assim, o trabalho de cura, ele é um trabalho constante. Você não vai amanhã no centro espírita tomar um passe e ele vai simplesmente melhorar milagrosamente e você nunca mais vai ter que ir lá. Você vai ter que ter constância, estudo, leitura, dedicação, até que você realmente se cure. É isso. Eu imagino que tudo ficou explicado, porque ficou, mas eu tô sentindo que provavelmente eu vou ter que fazer mais uma reunião, um módulo 3 só para tirar dúvidas. E aí, quem sabe eu deixo no dia só para vocês tirarem dúvidas sobre o assunto e faço a palestra perguntas e respostas, ou então eu arrumo imagens melhor, até um vídeo de como é que se faz certinho o passe longitudinal e o passe transversal, porque eu acho que só falando, mesmo tendo explicado direitinho, talvez não tenha ficado tão nítido como é o gesto com a mão, como é que faz e tudo mais. Então, eu vou tentar organizar direitinho e provavelmente vai ter uma palestra número 3 para encerrar o assunto e para continuar o que é que tenha a mais para falar. Bem, como o horário não me permite, eu vou encerrar aqui o módulo 2 desse curso de passes. E é isso. Se vocês tiverem dúvidas, se ficou alguma coisa que vocês não entenderam direito, manda aí digitadinho, ou a gente abre o microfone daqui a pouco para falar, ou até lá no grupo mesmo vocês falam e eu faço todas essas explicações a mais no módulo 3. De resto é isso. Eu espero que todos vocês aprendam a usar essa energia de cura, aprendam a fazer esses passes e que vocês tenham sucesso como a única possibilidade em suas vidas.